Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pode tomar seus assentos enquanto eu faço aqui as minhas considerações de gratidão à pessoa de Deus por me permitir vir a essa igreja pela primeira vez. Campo presidido pelo pastor Cleovaldo, a quem a gente muito respeita e muito estima nessa nossa convenção aqui no nosso estado da Bahia. Eu quero aproveitar para agradecer a Deus pelo pastor Edmilson, que referendou o nosso nome. Ontem estivemos pregando ali em Paripe e hoje, por bondade de Deus, nós estamos aqui nesta manhã. Ontem tinha até uma equipe lá daqui da Capelinha, acho que Orquestra Sinfônica, foi a banda, estava lá, e nós estamos aqui para conhecer mais uma parte desse povo que vai morar no céu. Louvar a Deus pela vida da irmã Lucinha, esposa do reverendo. Deus continue contigo. Bem dizer ao Senhor por aquele músico abençoado que já esteve conosco lá em Serrinha, tocando seu instrumento, é o Elvis. E estava certo para ir para lá depois do casamento, mas não deu certo, não foi? Aí continua ainda a agenda aberta para ir pagar a dívida quando a gente ir lá, viu? Bom te ver, Deus te abençoe e te dê vitória. Aos irmãos que nos acompanham aí pela internet, pelo link, eu estava aqui o tempo todo plugando, mandando também torpedo aqui. E tem gente aqui me acompanhando também lá da minha igreja, os irmãos que estão nos acompanhando aí. Deus abençoe a você que está nos ouvindo aí, nos acompanhando pela internet, pelo link aqui da Igreja Assembleia de Deus em Capelinha. Por favor, eu estava pedindo ao Senhor, Deus, me usa como instrumento para falar a tua igreja. E aí, chegando aqui, de repente, aquela reverenda ali que estava lá fazendo a nossa inscrição. Essa mulher cantou o tempo todo na convenção. Ela é uma equipe lá, o tempo todo cantando. Aí começou a puxar aqui a fila e eu vou continuar falando sobre isso. Eu quero pregar sobre restituição. Lucas capítulo 15, fica de pé, versículo de número 8. Só para esquentar as turbinas, coloca a Dó maior, por favor, querido, aí. Dó maior. Me ajuda aí no teclado. Dó maior. Perto quer estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me deite adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Quem sabe canta, adore. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Quando meu eu e meu orgulho descerem comigo e se misturar como as águas no rio, subirei como na mão curado. Vai, eu abro mão de tudo que sou, só pra te servir ao meu Senhor. Eu abro mão de tudo que
só pra te adorar. Senhor, Senhor, adore. Eu quero ser limpo, como na mão do teu poder. Lucas capítulo 15, versículo de número 8 e 9. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 8 e 9, assim nos diz a palavra do Eterno. O qual a mulher, que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até a achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Podeis assentar, glorificando a Jesus. Meus amados irmãos, todo este capítulo 15 do Evangelho que Lucas escreve, todo o capítulo 15 tem como o tema maior a palavra restituição. E Jesus começa então falando sobre restituição, porque ele estava um certo dia pregando, cercado de publicanos e pecadores, e por causa disso os fariseus e escribas começaram a criticá-lo e dizer que Jesus estava no meio de pecadores. Partindo então desta situação é que ele começa a trazer 3 histórias, e todas elas têm como pano de fundo alguém que veio a perder alguma coisa e que foi buscar e terminou restituindo, terminou reavendo. E é a partir daí que o Senhor começa então a narrar nesse capítulo 15 3 histórias. A primeira dela, no capítulo 15, é a história de um pastor de ovelhas que tinha no seu aprisco 100 ovelhas. E um certo dia ele vai contar as ovelhas e percebe que perdeu uma, estando só com 99. Eu faço questão de detalhar algumas coisas aqui, porque Jesus, quando ele narra essa parábola, ele disse que o pastor da ovelha, quando percebe que a centésima havia perdido ou não estava no aprisco, o texto é bem claro, se você está me acompanhando aí, por favor, em casa ou aqui, você vai ver dizer que nesta parábola Jesus diz que o pastor deixa as 99, não foi no aprisco. Eu já acostumei a ouvir muitas pessoas dizendo que o pastor deixou as 99 no aprisco. Não foi no aprisco. Ele deixa as 99 no deserto, em busca da centésima. E quando ele a encontra, a centésima, então ele traz de volta, restituindo, reavendo. E ele se alegra pelo fato de ter encontrado a centésima ovelha. Continua Jesus narrando outra história. E de repente ele chega na história de um pai que tinha 2 filhos. E o mais moço chega para o pai e termina dizendo: pai, eu quero a parte da fazenda. Eu quero que o senhor divida logo o testamento e me dê a parte que me cabe, porque eu não gosto mais de estar aqui. Eu quero fazer outras experiências, eu quero ir para outros lugares. E aí Jesus começa a narrar essa parábola, termina dizendo que o pai infelizmente dá esta parte àquele filho mais moço, e ele vai para uma terra longínqua, sem deixar endereço. Chegando lá, ele gasta todos os seus haveres. É daí então que ele recebe esse título de pródigo. O nome pródigo significa gastador, esbanjador. Ele gasta, ele esbanja. E de repente vem sobre aquela região em que ele está uma fome. Ele começa a passar dificuldades. Então o que é que ele pensa? Vou voltar para a casa do meu pai, porque lá tem muitos empregados que estão vivendo melhor do que eu. E ele regressa à casa de seu pai. O pai está olhando pelo caminho que aquele moço um dia foi-se embora. E Jesus é detalhista em dizer-nos que de repente o pai esforça a vista e percebe, não mais aquele filho sadio, aquele filho que foi embora da sua casa, bonito,
bem vestido, mas agora era um moço maltrapilho, magro, que ia em direção à sua casa. O pai percebe que é o filho, e aí Jesus diz que é o pai que toma a iniciativa de ir até ele, abraça-o, beija-o, e termina dizendo a todos que estavam ali, naquele lugar: alegrai-vos comigo, porque eu pensei que o meu filho havia se perdido, mas hoje eu voltei a achá-lo. Aí o Senhor conclui essa parábola também falando sobre restituição, de alguém que veio a perder alguma coisa e lutou, batalhou e ficou esperando, e até que um dia veio a reaver. Até que ele chega nessa parábola, uma parábola pequena, irmã Seninha. Só o versículo 8 e o versículo 9 é a parábola dessa mulher, uma mulher que veio a perder uma dracma, e ela procura a dracma. Ela fica preocupada pelo fato de ter perdido essa dracma, então ela luta, ela vai atrás, e ela então passa a reaver. Ela encontra a dracma. Quando ela encontra essa dracma, ela termina dizendo para as amigas: olha, vinde à minha casa, alegrai-vos comigo, porque a dracma que eu tinha perdido, eu voltei a achar, voltei a reaver, está comigo agora. E ela se alegra. Ora, de repente você que está em casa, você que está aqui, quem sabe, eu acredito que muitos irmãos já saibam, mas eu faço questão de trazer mais uma vez a vossa memória. Quem sabe você está me dizendo: pastor, o que é dracma? Eu ainda não sei. Eu vou tentar te explicar o que é dracma. A dracma nada mais era do que uma moeda que circulava na época, também chamada de denário, que equivalia ou correspondia a um trabalho de um dia. Essa mulher, ela pede essa moeda, e ela se preocupa em achar essa moeda, e quando ela acha a moeda, volta a repetir, ela se alegra pelo fato de ter achado a moeda que ela havia perdido. Se eu concluísse aqui, você me diria: pastor, que mulher suvina é essa? Quer dizer que ela se alegra só porque havia perdido uma moeda e ela acha? Essa mulher é um pão duro, é uma suvina. Ora, faz essa euforia toda, faz essa festa só porque perdeu uma moeda e depois ela procura e acha. É porque você não sabe o valor que essa moeda tinha. E eu quero explicar aqui nessa manhã, a miúdes, para que você entenda a razão pela qual essa mulher estava preocupada em achar essa moeda, e ela termina achando. A primeira explicação é a explicação que um teólogo chamado John Green, ele traz a nós. E ele termina por dizer que provavelmente essa mulher se preocupa em achar essa moeda porque provavelmente essa moeda poderia ser toda a aposentadoria que ela havia adquirido durante o seu tempo de vida. Além de tudo aquilo que ela havia adquirido, ela também tinha essa moeda que fazia parte da aposentadoria. E se ela viesse a perder essa dracma, logo ela ficaria com a parte menor. Esta é a razão pela qual ela vai em busca dessa dracma ou desta moeda. Outra explicação que a gente tem, pela qual essa mulher se preocupa em procurar essa moeda, é que, em primeiro lugar, aquela moeda também, ela simbolizava um compromisso de noivado. A moeda, ela simbolizava um adereço, era um atavio que as mulheres judias usavam. Até hoje, em algumas cidades e alguns países árabes, as mulheres costumam colocar sobre a sua cabeça uma tiara, e sobre aquela tiara elas costumam pendurar algumas coisas. As ciganas também usam isso, esses adereços. Era mais ou menos assim que elas usavam. E quando a mulher, ela fazia um compromisso com um homem, aliás, um homem fazia um compromisso de noivado com uma mulher, ela usava esses adereços que era colocar sobre sua cabeça uma tiara, e sobre aquela tiara ela colocava algumas moedas que era o símbolo daquele compromisso de noivado. Você vê isso mais ou menos, uma explicação direta sobre o que estou a dizer-lhes, no que está no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo de número 7, quando o apóstolo São João, ele tem uma visão da igreja, que é a noiva, e João termina dizendo: alegrai-vos
e regozijemo-nos, porque a noiva já se ataviou, a noiva já se adereçou, a noiva já está pronta, o compromisso de casamento está firmado com o noivo. É aqui a primeira explicação. Quando a mulher ficava noiva, ela não recebia uma aliança, mas ela recebia esse adereço com a dracma pendurada. Outra explicação que nós temos é que também quando a mulher casava com o homem, ela colocava sobre aquela tiara algumas dracmas, que simbolizava toda a fortuna que ela tinha ao lado do seu marido. Era como se fosse um sinônimo de ostentação. Então quando ela andava pela rua, ela colocava aquelas dracmas para dizer a todos quanto é que ela já tinha adquirido de bens ao lado do seu esposo. A quarta explicação que esta mulher está preocupada em buscar essa dracma, é que também essa dracma, alguns teólogos e alguns comentaristas dizem que provavelmente era o símbolo do dote, do valor que o esposo teve que pagar para tê-la como esposa. Pois naquele tempo, não é como no tempo de hoje, que o rapaz está querendo namorar uma moça, vai lá, começa a falar no ouvidinho dela, depois leva uma caixinha de bombom garoto, depois leva um perfumezinho de qualquer marca, que eu não vou fazer merchandising para ninguém, e aí ganha o coração da menina. Naquele tempo não era assim não. Se o rapaz quisesse namorar uma moça, quisesse firmar um compromisso sério com ela e fosse até o casamento, quem dava o valor da moça era o pai. Você vê isso em Gênesis, capítulo 24, versículo de número 22. Quando Isaac vai procurar uma mulher para casar-se com ele, o que é que acontece? Eliezer chega na casa do pai de Rebeca, e quem dá o preço de Rebeca é o pai, e também o irmão Labão. E outra coisa, se a moça fosse prendada, se a moça fosse trabalhadeira, o preço aumentava. Lá em Moçambique é assim até hoje. Andei com o pastor e missionário Itamar Fernandes, ele me disse que em alguns lugares, lá em Moçambique é dessa forma. Lá não fala dote, lá é o lobolo. A mulher, se for prendada, e se o rapaz quiser casar-se com ela, então tem que pagar o lobolo. Lá na Bíblia era o dote. Então quando aquela moça, ela vinha casar-se com aquele homem, ela colocava aquelas dracmas, ou aquelas moedas que simbolizavam o valor que o esposo teve que pagar para tê-la como esposa. Até aí está entendido? Quem pode dizer amém? Vamos para frente. Mas aqui eu quero aplicar algumas coisas que o Espírito Santo colocou em meu coração para falar à igreja de Cristo aqui que está me ouvindo e quem está me acompanhando na internet. Eu aprendo algumas coisas aqui com esta mulher da dracma perdida. A primeira coisa que eu aprendo é que ela perdeu essa dracma na ausência do esposo. Você não vê dizer aqui que o esposo estava em casa. Aliás, ela está preocupada em procurar a dracma, porque, meu amado irmão, se ela perdesse essa dracma e o esposo chegasse, ela ficaria com uma imagem de uma mulher relaxada, de uma mulher que não cuidava bem das coisas, de uma mulher que não estava muito preocupada com esse grande compromisso. É tal qual uma mulher que casa e de repente vem a perder uma aliança, e por mais que ela diga: meu filho, eu perdi lavando os pratos, a aliança desceu no ralo, mas o marido não vai gostar. Por essa razão que ela está preocupada. E eu quero dizer à igreja aqui, nós fizemos um compromisso com o noivo. O noivo não está em casa, o noivo foi para o céu, foi preparar o lugar, e ele espera, aleluia, que eu e você mantenha esse compromisso e que você não perca esta aliança, aleluia. É por essa razão que ela está preocupada. Meu noivo vai chegar, meu esposo vai chegar a qualquer hora, e ele vai querer ver o compromisso, ele vai querer ver a aliança. Eu não posso perder esta aliança. Eu já vou liberar a palavra para te dizer que o esposo já está voltando, ele já está chegando, e você tem que manter a sua aliança firmada com ele. Você não pode perder. Quem está com a aliança firme aqui, por favor, dá um sinal. Dá um sinal.
Oh glória, é a primeira coisa que eu entendo. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que ela perde a dracma. Sabe que hora é que ela perde? Ela não perde de dia, ela perde a dracma é de noite. Tanto que Jesus Cristo disse que ela teve que acender a lâmpada. Ela não perde a dracma de dia, ela perde a dracma de noite. E noite na Bíblia fala do reino das trevas. Noite fala de dificuldades. Sim, Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 9, versículo de número 4, que a noite não é horário para se trabalhar. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 10 e 11, Jesus Cristo disse: quem anda de dia não tropeça, mas quem anda de noite tropeça. E ela perdeu a dracma foi que horas? De noite. Sim, com certeza ela perdeu de noite, porque noite tem embaraço, noite tem dificuldade. E tem muita gente perdendo coisas porque estão andando em trevas. Em vez de andar de noite, estão se embaraçando com coisas desta vida, estão se embaraçando com as coisas deste mundo. Por essa razão que estão perdendo. É isso que eu aprendo aqui nesta parábola. Outra coisa que eu aprendo, vem comigo dando glória. Outra coisa que eu aprendo é que ela perde a dracma, não é no terreiro da casa. Ela perde a dracma, não é no quintal da casa. Ela perde a dracma, é dentro de casa. E eu vim aqui debaixo da graça, eu vim aqui pelo Espírito Santo para dizer, irmãs que me ouvem, irmã que dirige o trabalho, que tem muita gente perdendo privilégios, perdendo dons, perdendo dádivas. Sabe onde? É dentro da igreja. Sim, começa a perder, porque Satanás começa a dizer na mente dele e na mente dela: não vale a pena, é melhor desistir, é melhor voltar atrás. Tem gente perdendo dons simplesmente porque alguém deu uma risada enquanto cantava, enquanto pregava. Tem gente perdendo dons da parte de Deus porque um certo dia alguém fez uma crítica e não gostou. Tem gente perdendo dons, perdendo o Espírito Santo porque um certo dia Satanás colocou alguma palavra na mente e por essa razão veio a perder. Tem pessoas perdendo dons dentro da igreja, perdendo talentos dentro da igreja, enterrando o seu talento. Mas nesta manhã Deus me trouxe aqui para te dizer que está na hora de você buscar, está na hora de você restituir o que você perdeu. Pastor, eu perdi sim, eu perdi coisas materiais, eu perdi meu casamento. Satanás entregou meu marido para um amante, meu filho está perdido nas drogas, a minha filha está na prostituição, o diabo entrou no meu trabalho e eu perdi o meu emprego. Sim, pastor, eu não perdi só coisas espirituais, eu perdi coisas materiais e eu estou procurando restituir, eu quero restaurar. Eu vim aqui para te dizer nesta manhã, debaixo da graça, que hoje é dia de restituição. E se você quiser, prepara o teu coração, levanta a tua mão e receba esta palavra. Oh glória, oh glória. Eu sei, pastor, eu sei que eu era melhor, eu era mais crente, eu era mais espiritual, eu tinha mais Espírito Santo de Deus, eu me alegrava mais na igreja, eu não sou nem perto do que eu era, eu tinha mais graça, eu tinha mais unção, mas infelizmente aconteceu isso comigo mesmo. Nunca mais eu fui aquela mesma pessoa. Hoje eu luto para ser cheia do Espírito Santo, eu não consigo. Eu luto para ser cheio da graça, eu não consigo. Ah, pastor, se o senhor conhecesse a mim quando eu era novo, decidido, eu nem chego perto do que eu fui. Pastor, eu perdi, meu casamento foi destroçado, o diabo entrou lá em casa, fez um arraso, e hoje eu luto para ver minha família restaurada. Eu perdi, pastor, Satanás terminou agindo na minha família, meu filho está perdido, minha filha também, meu marido está perdido, minha esposa. Pois bem, Deus me trouxe aqui para te trazer lições, para você restituir tudo que você perdeu. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Vai dizendo glória. Diga glória em casa, diga glória aqui na igreja.
Aleluia! Eu já estou sentindo Deus nesta casa. Pastor, então me diga uma coisa: o que é que eu faço para restituir o que eu perdi? Quem quer aprender comigo, diga amém. Aleluia! A primeira coisa que você precisa fazer para você readquirir tudo aquilo que você perdeu é que você tem que acender a luz. Se pode me ajudar pregando nessa manhã, diga para quem está do seu lado: acenda a tua luz, acenda a tua luz. Quando aquela mulher, ela percebe que ela perdeu a dracma, a primeira coisa que meu Jesus disse que ela faz é que ela acende a luz. Sim, e eu vou nessa manhã dar para você aqui 4 luzes que você tem que acender na tua casa espiritual. Eu vou te dar aqui nessa manhã 4 luzes que você tem que acender na tua vida. E a partir disso você vai começar a restituir tudo aquilo que você perdeu. Pastor, qual é a primeira luz que eu vou ter que acender? A primeira luz que você vai acender na tua casa, no teu casamento, na tua família, no teu coração, é a luz que se chama Deus. Primeira epístola de João, capítulo de número 1, versículo de número 5, o apóstolo São João disse: Deus é luz e nele não há trevas. Acenda essa luz que é Deus na tua vida. Pastor, qual é a segunda luz que eu tenho que acender? A segunda luz que você tem que acender é a luz que se chama Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 9, versículo de número 5, Jesus disse: enquanto estou no mundo, eu sou a luz. Jesus não é imagem de escultura para ficar pendurado na igreja e você só lembrar dele quando vem para a igreja e depois deixa ele lá. Eu também quero destoar aquele hino que os irmãos costumavam cantar, muito antigo, que um cantor escreveu ou ele gravou, que é mais ou menos assim: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Eu quero discordar. Jesus não é o vigilante da igreja, Jesus não é o porteiro da igreja para ficar aqui na igreja esperando o primeiro crente chegar e depois que o culto termina você dá tchau para ele e ele continua tomando conta da igreja. Não, ele quer te acompanhar na tua casa, na rua, no trabalho. Ele quer ser teu companheiro, ele quer estar contigo. Portanto, acenda a luz que é Jesus na sua vida. Acenda! Acenda! Acenda. Pastor, qual é a terceira luz que eu devo acender? A terceira luz que você tem que acender é a luz do seu testemunho. Sim, Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo de número 14, Jesus falou: vós sois a luz do mundo. Não pode alguém pegar uma luz e colocá-la debaixo de alguma mesa ou de algum lugar escondido. Tem que pegar a luz e colocá-la no velador. O que é isso, pastor? Jesus está falando de testemunho. Você não pode ser só crente na presença da esposa do pastor ou na presença do pastor. Você não pode ser só crente em casa, na frente da sua família. Você não pode ser só crente quando está perto de algum irmão. Você tem que ser crente no trabalho, na escola, na faculdade, na rua. Aonde você estiver, você tem que acender a luz que é Jesus. O que tem de crente 007, o que tem de crente que é na igreja mais um espião, mais uma pessoa que está tentando ver se fica no meio da multidão, mas não assume a sua personalidade de crente. Deixa eu te dizer uma coisa: igreja não é lugar para se de tu. Igreja não é lugar para quem vem para ver se fica ou fica para ver se dá. Igreja é para quem tem sangue no olho, é para quem revela que tem Jesus não só dentro dela, mas lá fora. Quem pode acender essa luz, glorifica Ele agora. Acenda, acenda, acenda. Você tem que acender essa luz que é Cristo.
Acenda a luz que é Deus, acenda a luz que é Jesus, acenda a luz do teu testemunho. Você tem que acender essa luz, você tem que acender essa luz. Pastor, que outra luz eu tenho que acender? É a luz da palavra. O que tem gente andando nas trevas, porque infelizmente não lê a palavra, não medita na palavra, não busca a palavra. Sabe o que diz o salmista? Salmo 119, verso de número 11: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se você acender essas 4 luzes, eu quero ver trevas ficar. As trevas vão embora, vão desaparecer. Vai desaparecer toda a força opressora. Dificuldade vai sair. Jesus vai entrar e você vai restaurar casamento, saúde, filho, filha. Tudo vai dar certo, porque você vai acender a luz e a glória de Deus vai brilhar na sua vida. Se crê nisso, receba essa palavra. Acenda, acenda. Pastor, o senhor tem razão. Eu perdi sim, perdi algumas coisas. Infelizmente eu perdi. Na trajetória da vida eu perdi muitas coisas. Coisas que Deus me deu, mas eu não soube guardar. Eu perdi. O que é que eu faço? Segunda coisa, quem está comigo diga amém. O que é que eu faço para restituir, pastor? Aquela alegria, aquele fervor, meu casamento, meu filho, meu trabalho, perdi, pastor. O que é que eu faço? A segunda coisa que o Senhor nos ensina nesta parábola que a mulher fez, é que Jesus disse que ela limpou a casa. Me ajuda a pregar dizendo para quem está do seu lado: limpa a sua casa. Lemendo aregledio revácia. Aleluia! Irmão, ela limpou a casa. Reverenda, por favor, me volta a dizer seu nome. Eu quero sempre me dirigir à senhora. Irmã Lucinha, lá em casa, e eu sei que a senhora sabe muito bem disso. Lá em casa, a minha esposa, quando vai fazer faxina, ela corre logo para mim, para pedir ajuda. Eu não sei se é assim na sua casa, porque tem móveis que não dá para a senhora tirar sozinha, não é? Aí eu tô lá em algum canto, de repente a esposa grita: bem, vem aqui. É o que, amor? É a geladeira. Arrasta a geladeira para mim. Depois, amor, é a mesa. Dá para arrastar a mesa. E aí fica. E eu tentando ajudá-la. De repente, o suor começa a aparecer. Sabe por quê? Faxina dá trabalho. Sim. E o Senhor disse que ela limpou a casa. Eu imagino essa mulher revirando as coisas, levantando coisa de lugar. Deus me trouxe aqui nessa manhã para te dizer, sabe o que? Está na hora de sair da zona de conforto. Está na hora de levantar as coisas. Eu vou falar mais, vou bradar na terra, vou deixar tudo aqui no altar. O que tem de crente que é Maria Borralheira espiritual, que não limpa a casa espiritual direito, colocando sujeira debaixo do tapete e achando que a casa está limpa, Deus me trouxe aqui para te dizer que vai te mergulhar. É hoje, é hoje. Outra coisa que eu vou falar. Ei, tem gente tomando banho igual a mim. Quando eu era criança, eu sou lá da cidade de Itabuna, e aí de vez em quando minha mãe levava a gente para o rio, para a beira do rio, porque ela não tinha máquina de lavar. E naquele tempo era assim: a mãe botava a bacia na cabeça, ia para a beira do rio, ficava lavando roupa. Enquanto isso a gente ficava o tempo todo tomando banho. Mas aí depois que terminava minha mãe de lavar a roupa, a gente vinha para casa. Aí minha mãe dizia: toma banho de novo. E eu olhava para ela e dizia: minha mãe, eu passei o tempo todo tomando banho lá no rio. E ela dizia assim: mas você não se ensaboou. Olha como está teu corpo, todo fubaquento. Eu não sei se tem esse termo aqui, minha mãe usa lá. Todo fubaquento, olha como é que está você. Ei, tem gente achando que está limpo, mas infelizmente está faltando uma coisa chamada sabão em pó espiritual, que é chamado também Espírito Santo, para tirar sujeira. Tem sujeira que só sai com o Espírito Santo, e João disse que é o Espírito Santo que nos purifica de todo pecado. Não dá
para tomar esse banhozinho disfarçado. Naamã, cheio de lepra, chegou lá no Rio Jordão, aí procura saber, e o profeta Eliseu disse: olha, tem que mergulhar 7 vezes. Sim, ele mergulhou uma, nada de ficar limpo, 2, 3, 4, 5, na 7ª vez é que Naamã ficou limpo da lepra. Deus me trouxe aqui para dizer que tem sujeira, que não é na primeira vez que vai sair, você vai ter que mergulhar, e é mais de uma, é mais de 3, até ser purificado. Deus me trouxe aqui para dizer que está na hora de se limpar. Se você quiser restituir o que você perdeu, limpa a sua casa. E já percebeu que nós temos um defeito muito grande de olhar mais a casa dos outros do que a nossa? A gente olha mais a casa dos outros do que a nossa. A gente admira mais a casa dos outros do que a nossa. Também nós temos uma grande ação de, às vezes, criticar muito mais a casa dos outros do que a nossa. A gente aponta muito mais para os outros do que para nós. Eu me lembro de uma história que eu ouvi alguém contar, que uma senhora muito rica olhava para a vizinha do lado da sua casa, pelo vitrô da sua janela, da cozinha, e criticava a vizinha, chamando de porca, chamando de suja, porque ela ficava volta e meia olhando a vizinha lavar roupa, e quando a vizinha colocava a roupa no varal, ela aparecia e dizia: lá vai a porca, lá vai a suja de novo, olha a roupa como está amarela, parece que não tem que boa, parece que não tem cândida, parece que não tem sabão em pó, olha que roupa suja. Mas aí, um certo dia, ela trocou de secretária, uma exímia secretária, que não aguentava ver uma teia de aranha que já estava limpando a casa, e vai a secretária limpando, e chegou até a parte da cozinha. Quando foi na cozinha, já estava a sua patroa olhando para a janela, dizendo: daqui a pouco a porca vai começar a lavar, olha lá, daqui a pouco ela vai pendurar as roupas no varal, parece que não tem um sabão em pó, a roupa é toda amarela. Quando ela começou a falar, e a vizinha começou a lavar as roupas e pendurou no varal, ela disse para a secretária: olha lá, dá uma olhada, olha como a roupa é amarela. Quando ela falou isso, a secretária pegou um pano e começou a umedecer o pano, e depois começou a passar o pano na janela, passou o pano na janela, e depois mandou ela olhar. Quando ela olhou, sabe o que foi que ela disse? E não é que hoje parece que ela aprendeu a lavar roupa? A roupa ficou branca. Na verdade, o problema não era com a vizinha, o problema era com ela. A casa dela estava suja. Deus me trouxe aqui para te dizer que está na hora de você parar de olhar para a casa do irmão fulano, do irmão Beltrano, do irmão Ciclano, Tetaclano, Policano. Você só fica falando dele, só fica falando dela, criticando os filhos dela, falando do casamento dele, do casamento dela. Está na hora de você limpar a sua casa. Oh glória! É culto de maravilha, mas também tem palavra. Palavra que às vezes parece ser dura, mas é Deus tentando te ensinar como viver. Limpa a sua casa. Pastor, verdade, eu perdi mesmo. Pastor, eu me lembro que quando eu era novo decidido, eu amava vir para os cultos. Hoje, estou perdendo um pouco o interesse, não vou mentir para o senhor. Pastor, até hoje eu tenho saudade e me lembro dos primeiros dias de crente. Tudo para mim era novo. Pastor, eu estou me lembrando aqui da primeira vez que o pastor me deu a oportunidade. Fiquei tão nervoso. Eu fiquei tão nervosa. A Bíblia tremia na minha mão. Gaguejei o tempo todo e fiquei suando. As mãos suavam frio. Mas eu fiquei tão alegre, pastor, porque eu tive coragem de ir lá na frente. Pastor, eu me lembro até hoje. A primeira vez que eu saí para evangelizar. Eu estava com tanto medo, eu ficava com tanta vergonha, mas eu tive coragem. E eu dei um folheto para uma pessoa e eu disse para ela: Jesus te ama. Eu consegui, pastor. Pastor, eu me lembro.
A primeira vez que eu cantei um hino, eu ensaiei o dia todo em casa, de tão nervoso e nervosa que eu estava. Ensaiei o hino o tempo todo. Até que chegou a noite, quando o pastor e o dirigente me chamou. Eu fui lá na frente. Eu não vou mentir para o senhor, eu errei a letra, esqueci tudo. Mas eu fiquei tão feliz porque eu fui lá. Pastor, eu não me esqueço nunca do dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. Foi um culto tão bom, tão alegre. O pregador me chamou lá na frente, eu fui. E eu fiquei estatalado de tanto poder que terminou o culto e eu continuava falando em línguas estranhas. Eu passei o dia todo falando em línguas estranhas. Só dobrar os joelhos, quando eu começava a orar, já falava em línguas estranhas. E hoje, pastor, infelizmente, eu não sou mais isso. Faz anos que eu não sei o que é falar em línguas estranhas. Satanás conseguiu me atingir, me atacou e conseguiu. Começou pelo meu filho, começou pela minha filha, começou pelo meu casamento, começou com a crítica. Eu perdi tudo. Satanás conseguiu. Perdi a alegria do Espírito Santo, perdi aquele fervor, perdi aquela graça. Hoje, infelizmente, eu só vivo só de lembranças. Pastor, me lembro na primeira igrejinha que eu aceitei a fé. Chegava 10:07. Parecia que eu era o porteiro e a porteira da igreja ficava só esperando o irmão abrir para eu entrar e começar a orar. Hoje, perdi essa sede. Eu não oro nem em casa. Eu vou lhe falar a verdade, pastor. Eu não oro nem em casa. O que é que eu faço? Terceira lição, aprenda aqui nessa manhã. Estou sentindo Deus aqui. O que é que eu faço? Aprenda. Jesus disse que quando ela perdeu a dracma, a terceira coisa que ela faz é que Jesus disse que ela buscou a dracma com diligência. A palavra diligência é pressa. Ela buscou a dracma com pressa. Ela não deixou para outro dia. Ela não deixou para outro mês. Ela resolveu buscar no mesmo dia, procurar com pressa. Deus me trouxe aqui para te dizer que o noivo já está chegando. É hora de você procurar o que você perdeu. E é com pressa. Não é para amanhã, é para agora. Quem crê nisso? Fica de pé, por favor. Quem perdeu alguma coisa, se quiser achar, é o tempo. A irmã já começou orando, falando sobre restituição. A irmã Lucinha continuou falando sobre restituição. E o Senhor me trouxe aqui para dizer que está na hora de você readquirir o que perdeu. O que foi que você perdeu? Casamento? Satanás colocou uma Dalila no teu casamento? Teu marido está quase nos braços de um amante? Está na hora de você readquirir tudo que você perdeu. Quer vir à frente? Pastor, é meu filho, pastor. Não vou mentir para o senhor, meu filho está perdido. Minha filha nem parece que é aquela menina que eu criei, que era tão carinhosa. A menina está perdida, pastor. O que é que eu faço? Pastor, foi o meu trabalho que tanto eu orei pedindo a Deus um emprego e Deus me deu. Mas Satanás entrou lá. O diabo agiu. Satanás interferiu e eu perdi meu trabalho. Pastor, eu era um bom dizimista quando estava trabalhando. Hoje eu não dou nada, não coopero com nada, porque eu perdi. Está na hora de restituir o que você perdeu. Olha aqui, gente vindo à frente. Pastor, eu perdi a alegria do Espírito Santo. Eu tinha graça, eu tinha Deus na vida, eu tinha prazer de sentir a presença do Espírito Santo. Infelizmente não tenho mais nada. Oro, choro, luto para sentir a presença do Espírito Santo. Não consigo mais. Está na hora de você readquirir a alegria do Espírito Santo. Pastor, eu me sinto a terra seca. Nem chorar eu consigo mais. O Senhor quer te trazer alegria nesta manhã. Se alguém quiser das irmãs aqui intercessoras entrar pelo meio, entre. O Espírito Santo já está trabalhando aqui.
Nessa manhã, Deus vai restaurar ministérios. Nesta manhã, Deus vai renovar crentes aqui. Deus vai mudar histórias. Deus vai mudar coisa de lugar para mostrar que Ele é Deus. Quem crê nisso, põe a mão no coração. Põe a mão no coração. Põe a mão no coração. Eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Enquanto eu oro, Deus vai restaurar teu ministério. Deus vai restituir teu casamento. Deus vai trazer de volta a saúde que você perdeu. Deus vai trazer de volta teu filho, tua filha. Teu casamento vai ser mudado. Vai ser transformado em bênçãos, em mananciais de vitória. Quem crê nisso, põe a mão no coração. Jeová, meu Deus, eu sei que o Senhor está aqui nesse lugar. A tua presença é gloriosa, poderosa, maravilhosa. E nós ouvimos aqui a tua palavra. Aliás, desde o início desse culto, que o Senhor está falando sobre restituição. E eu sei que quando o Senhor reúne o seu povo, o Senhor sempre reúne com propósito. Pai, eu sei que nesta manhã tem gente aqui que vai sair daqui mudado, vendo coisas grandes acontecerem na sua vida. Tem pessoas aqui nessa manhã que vão ver Deus mudar as coisas de lugar. Tem gente aqui nessa manhã que vai ver o marido voltar para casa alegre e feliz, dizendo para ela que não vai mais deixá-la e que vai fazer coisas melhores para o bom andamento do casamento. Tem pessoas aqui que vai ver o filho voltar para a igreja, o filho deixar a droga, a prostituição. Tem gente aqui que vai readquirir o emprego que perdeu. Tem pessoas aqui nessa manhã, eu creio que vai receber de volta a saúde, que o médico disse que nesse quadro a doença era irreversível, era irremediável. Tem pessoas aqui nessa manhã que vai receber de volta a alegria do Espírito Santo. Deus, enquanto eu peço, enquanto eu creio, enquanto eu oro, eu te peço a coisa. Aonde houver um crente aqui nessa igreja, com a mão no coração, em sinal de reverência e de temor, aonde houver alguém aqui na frente que está crendo nessa palavra, toca nele, toca nela, toca nele, toca nela. Enche agora, renova, renova, renova. Quem não sentia mais a alegria do Espírito Santo, volte a sentir. Quem não sentia mais a graça de Deus, volte a sentir a graça. Quem não tinha mais renovo, volte a ser renovado. Seja cheio, seja cheio, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio de renovo. Agora, 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 agora. E quem crê, receba, receba. Receba, 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 receba a alegria do Espírito Santo, receba renovo de Deus. Veja Deus restaurando a tua família, veja Deus restaurando o teu casamento, veja Deus agindo em tua casa. E se você crê, levante a mão e creia. Vai dizendo glória, creia. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir
primeiro.